Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. 6h38, confirmando 6h38, o segundo Simpósio Nacional História e Memória da Ditadura Militar, Repressão e Resistência no Brasil, no Rio Grande do Norte e no Seridó, tem como objetivo discutir e promover o conhecimento sobre as temáticas relativas à ditadura militar no Brasil. Além disso, busca contribuir para a formação de pesquisadores e professores de diferentes disciplinas que sejam capazes de enfrentar os desafios relacionados às suas atuações profissionais. O evento é coordenado pela professora doutora Larissa Jaqueta Riberti, da área de História Contemporânea do Departamento de História do SERES da UFRN, e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do DHC e do Programa de Pós-Graduação em História, né? Para falar sobre esse assunto, esse simpósio que o SERES realizará aqui na nossa região do Seridó, inclusive no dia 1º de junho, a gente tem a alegria de receber hoje aqui a professora Larissa. Larissa, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo aqui. É um prazer, uma satisfação poder falar sobre esse evento aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Como é que surgiu o segundo Simpósio Nacional História e Memória da Ditadura Militar? Isso. Esse simpósio, na verdade, ele é uma segunda edição de um evento que a gente já realizou no ano passado, né? E que nós organizamos. Eu organizei em conjunto com o professor Diego Kinack, que é um colega do Rio de Janeiro que trabalha aqui em Caicó. Atualmente ele é professor substituto do Instituto Federal. Nós organizamos esse simpósio também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, pensando em promover um espaço de discussão mesmo, vinculado, né, no marco das rememorações do golpe, né, de 1964 e da ditadura militar brasileira, que, né, durou até 1985. Então, o ano passado a gente percebeu que havia um espaço para discussão bastante profícuo, né, há uma demanda de se discutir e também promover a educação e a pesquisa nos temas correlatos, né, a esse contexto histórico. E nesse ano eu decidi fazer uma segunda edição do simpósio, aí chamando também outros palestrantes para tratar de assuntos que também tenham relação com esse passado. Que vai estar na segunda edição? Na segunda edição, a gente chamou 2 professores, né? O Paulo César Gomes, que é pós-doutorando na Universidade Federal Fluminense. Ele tem uma pesquisa muito interessante sobre a relação dos bispos católicos e a ditadura militar, né? Publicou um livro pela editora Record. Ele vai falar sobre ditadura militar brasileira e negacionismos históricos. E também o Pablo Porfírio, que é o professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Tem um trabalho belíssimo sobre a trajetória do Francisco Julião, dos líderes das Ligas Camponesas, e vai falar sobre trabalhadores rurais e ditadura nos sertões. As palestras acontecem no dia 1º de junho, como você mesmo já disse. A do Paulo, às 7h30 da manhã, e a do Pablo é a palestra de encerramento às 19 horas. Ambas as palestras acontecem no auditório do SERES, aquele auditório ao fundo do campus, que comporta um maior número de pessoas. Agora, esse é um evento para os alunos, o público externo pode participar também? Todo o público, toda a comunidade seridoense, de Caicó, do estado do Rio Grande do Norte. Esse é um evento nacional, aberto para discentes, docentes, comunidade acadêmica de maneira geral, professores e estudantes da rede pública e privada, de todos os níveis, todos os cidadãos e cidadãs. A universidade pública ela é um espaço que deve ser usado por todas as pessoas, sem absolutamente nenhuma distinção. E todos os eventos de extensão que nós fazemos dentro desse espaço, ele é aberto à comunidade. Inclusive, a extensão, ela se propõe a isso, né? Ela se propõe a ser
uma conexão entre a universidade e a sociedade de maneira geral. Então, eu peço que a comunidade participe, que use os espaços da UFRN, que trate a universidade como o espaço público que ela é. Para se inscrever, como é que faz? Bom, para se inscrever, as pessoas devem, os interessados ou as interessadas devem entrar no site sigeventos.ufrn.br e clicar num link entrar no sistema. A partir desse momento, eles vão ser encaminhados a uma página na qual, se eles já tiverem algum vínculo ou já tiverem participado de algum evento da UFRN, eles podem logar, né, com um cadastro, né, um e-mail e uma senha, e aí eles vão ser levados a uma outra página, né, onde vai estar disponível o nosso banner, e ali eles podem realizar as inscrições tanto como ouvintes, né, nas duas palestras, na de abertura e na de encerramento, como caso eles sejam discentes, professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, etc., eles podem realizar a inscrição para apresentar a comunicação oral nos simpósios temáticos. Essas duas inscrições podem ser realizadas através desse mesmo sistema. Caso sejam usuários externos, o sistema vai pedir para eles fazerem um breve cadastro com e-mail, enfim, os dados pessoais básicos, e aí eles podem fazer essas inscrições. O brasileiro ele tem uma mania de se apaixonar por coisas que ele não conhece, né? E nos últimos anos aí o que mais tem aí são pessoas defendendo a volta da ditadura militar, até dizendo que era naquela época que o Brasil tinha respeito, né? Você acha que um evento como esse ele veio um pouco também esclarecer o que é que realmente aconteceu, o que é que teve de bom ou de ruim na ditadura militar? Eu acho que ultimamente a gente viu aflorar, né, de uma maneira mais contundente, uma memória positiva a respeito da ditadura militar, que não é algo novo e não é perpetuado, assim, mas ele foi aflorado e aprofundado, sobretudo por esse uso indiscriminado das redes sociais que a gente vê atualmente. Mas os militares, né, principalmente aqueles que defendem a memória, essa memória positiva da ditadura, eles já vêm promovendo esse discurso há algum tempo, né, desde a década de 90, isso se aprofundou nos anos 2000, né, enfim, e ficou muito claro naquele momento em que eles passaram a fazer celebrações positivas a respeito do golpe de 64. Infelizmente, a gente não viveu um processo de transição que conseguiu promover publicamente, né, uma história e uma memória a respeito da ditadura militar, né, evidenciando a brutalidade que foi a perseguição à oposição política, à repressão, né, como era especializado o aparato repressivo do Estado, coordenado pelos militares, né, e as violações aos direitos humanos que eles promoveram ao longo desse período, cerceando liberdades democráticas, fechando o Congresso Nacional, caçando deputados, senadores, pessoas vinculadas ao próprio judiciário, opositores políticos, sindicalistas, professores, trabalhadores rurais, trabalhadores operários, enfim. A ditadura militar, ela operou em vários níveis, em várias camadas da sociedade brasileira, né? Controlando, cerceando, reprimindo, perseguindo, ameaçando e também utilizando outros métodos de violência mais brutal, como o assassinato, a tortura, o desaparecimento forçado. A sociedade brasileira hoje carece de um processo de transição que exponha essas mazelas da ditadura militar, não só no que diz respeito às violências que foram cometidas, mas também todas as incompetências políticas, né, durante esse período. A ditadura militar, os militares, eles gozam de um prestígio, né, na sociedade brasileira que não se apoia nos fatos históricos, né? Por exemplo, a ditadura militar, ela foi um período onde se promoveu uma intensa corrupção e um aparelhamento brutal das instituições. Além disso, foi um período que deixou marcas econômicas bastante profundas, né? O Brasil sai da ditadura militar com uma dívida externa e com uma inflação gritantes, históricos, nunca vistos antes no século XX brasileiro, né? Então, você tem uma série de consequências muito negativas, tanto para a população, como para as liberdades, para a democracia, para a atuação política, para o Estado democrático de direito, mas também no campo da economia. Então, a gente precisa de espaços como esse para desconstruir, né, essa memória positiva da ditadura, né, para tirar os militares que foram responsáveis por essas violações de um espaço de impunidade, né, e de privilégio, para discutir com a sociedade brasileira
como a gente pode, evidentemente, trabalhar essas questões de história e memória de forma a chegar, né, nos variados grupos a partir de uma linguagem fácil, acessível e que traga também para a gente outros pontos de vista, promovendo uma discussão saudável a respeito desse passado histórico. Esse passado histórico, esse lado ruim da ditadura militar, ele está no livro de histórias? Isso é contado para as pessoas ou no contexto de hoje é difícil repassar realmente essa realidade para os alunos e para a própria sociedade? De maneira geral, os livros didáticos de história, eles tratam da ditadura militar como esse estado de exceção que a ditadura foi. Mas eles também tendem a reproduzir que, de certa forma, a repressão perpetuada pelos militares, pelo sistema repressivo durante a ditadura militar era uma resposta à radicalização de setores da esquerda e que, enfim, muitas vezes deixa entender ou transparece uma ideia de que, de fato, havia um perigo comunista em 64 que deveria ser combatido pelos militares, né? Então, essa grande teoria da conspiração, que também não se apoia em fatos históricos, né? Ela acaba se tornando entre aspas, uma realidade quando você estuda a partir de uma visão bastante engessada do que foi o período militar, né? E que perpetua essa ideia de que houve uma resposta dos militares em meio a um contexto no qual havia, de fato, um perigo das esquerdas ou dos comunistas tomarem o poder, né? Quando a gente acessa os livros que foram produzidos, as discussões, as pesquisas que foram produzidas naquele período, em primeiro lugar, você vê que não havia um grande apoio nacional, né, das massas populares para o golpe de 64 e para a tomada do poder pelos militares. E, em segundo lugar, você constata que havia uma grande discordância entre o próprio campo das esquerdas, né? Você tinha um setor, por exemplo, do Partido Comunista que apoiava as reformas de base do João Goulart e que via naquele caminho um caminho plausível para se promover uma espécie de bem-estar social, né, na sociedade brasileira, ou pelo menos uma mínima distribuição de renda ao longo daquele breve período democrático que nós tivemos depois do Estado Novo, né? Outro setor da esquerda era um setor mais radicalizado, né, que de fato acreditava, né, que somente uma revolução, uma subversão da estrutura de um Estado burguês pudesse promover, né, enfim, a retomada dos meios de produção. Enfim, havia toda essa discussão sobre como o Estado brasileiro poderia ser transformado através de uma via mais radical. Mas isso não era um consenso dentro da esquerda, não havia um grande plano, né, massificado, amplificado e coordenado pelas esquerdas. Pelo contrário, né, dentro dessas estruturas o debate ele era muito acirrado e as discordâncias eram enormes, né? Então, essa ideia de que havia uma grande conspiração comunista, isso foi um discurso da Guerra Fria, que obviamente ganha as páginas dos jornais, os meios de comunicação, e que se alastra no imaginário social, criando aí uma narrativa que pudesse justificar, enfim, um golpe de Estado e a perpetuação de um estado de exceção por mais de 20 anos. Antes de passar aqui para Geraldinho, pegando um pouco de 64 com os dias atuais, alguma semelhança que você consegue enxergar, por exemplo? Eu acho que é difícil a gente falar de semelhanças, porque apesar da gente viver um processo em que muitos agentes do Estado tentam deturpar a Constituição, tentam fragilizar o Estado democrático de direito, hoje, né, a gente vive minimamente num Estado que permite que nós gozemos das nossas liberdades políticas e etc., né? Então, é difícil a gente comparar 64 com os dias atuais, mas eu acho que talvez uma linha de comparação seja justamente esse lugar de privilégio no qual os militares ainda estão no Brasil, né? Durante muito tempo e até os dias atuais, os militares se constituíram, as Forças Armadas se constituíram como uma instituição que não defendeu a democracia, né? Que não esteve alinhado com os preceitos democráticos. Enfim, respondeu a interesses de uma minoria da população, interesses esses alinhados com o capital, com os industriais, com o agronegócio. Isso no passado, e atualmente a gente vê muitos setores, claro que eu não estou falando de 100% daqueles que atuam nessas instituições, né? Mas você tem uma parcela das Forças Armadas que ainda está muito apegada ao conservadorismo, ao reacionarismo, né? Que promove essa memória positiva da ditadura, que considera legítima
legítimo uso de métodos como a tortura, por exemplo, que defende a memória de torturadores, como é o caso do Brilhante Ustra, né? A gente viu essa figura sendo retomada e reavivada com muita força nos últimos anos, o que é um problema para a sociedade brasileira. Uma sociedade tão violenta, né, como já é a sociedade brasileira. Então, eu acho que é preciso desconstruir essa ideia de que os militares eles estão imunes a críticas, né, e de que eles podem gozar de espaços de privilégio tendo tido uma atuação tão violenta e tão arbitrária no passado. Né? Não tem como a gente conservar uma unidade nacional, o nosso território, a nossa identidade, se as nossas Forças Armadas não estiverem minimamente preocupadas e comprometidas com o Estado democrático de direito. Então, eu acho que o principal fio de comparação entre o que a gente tinha de 64 até os dias atuais é esse lugar de privilégio, né, que essa elite militar ainda goza num país como o Brasil, que é preciso ser desconstruído e que é preciso ser contestado. Afinal de contas, as Forças Armadas elas são uma instituição que funcionam para milhões de pessoas, né? Elas devem funcionar de acordo com os preceitos de um Estado democrático de direito no qual a gente vive, e elas não podem estar imune a nenhum tipo de responsabilização ou questionamento por parte da sociedade civil. Bom dia, professora. Bom dia. Dois questionamentos. Primeiro, reforçando só a pergunta que Marcos fez, exatamente, evidentemente que com o passar dos tempos, né, as novas gerações vão chegando, e aí eu te pergunto sobre exatamente essa preocupação em como contar essa parte sensível, eu diria sensível, da nossa história para os jovens, crianças, jovens, adolescentes das próximas gerações, né? Isso vai ficando mais distante, né? E essa preocupação. E a outra questão com relação aos trabalhos, agora falando mais do ponto de vista dos alunos, né? Os trabalhos acadêmicos, é normal, né, que quando a gente fala em história, aí levamos para a história cultural, a história social, e no campo universitário temos trabalhos nesse lado, né, na história social, na história cultural, mas a história política, e aí eu falando da história política da ditadura militar no caso, o interesse de alunos universitários em trabalhar, em pesquisar esse assunto, no caso da ditadura militar? Sim, bom, em primeiro lugar, eu acho que a ditadura militar, ela é sim, né, um passado muito sensível da nossa história, principalmente porque a gente não conhece essa história como deveríamos. Por exemplo, se você procura as referências sobre a ditadura militar e a perseguição política no estado do RN, você tem um foco bastante grande do que foi a perseguição, inclusive o caso do Djalma Maranhão, que tentou estabelecer um foco de resistência na capital, muito vinculado ao que foi a atuação, enfim, dos órgãos repressivos contra, né, a resistência ou a oposição à ditadura em Natal e na região metropolitana, né? Eu acho que a Comissão da Verdade da UFRN fez um grande trabalho sobre isso. Mas você tem uma dificuldade de analisar, por exemplo, casos de perseguição política ou como, né, a ditadura militar operou de maneira institucional, política e etc., no Seridó, né? Quanto mais a gente interioriza, mais difícil fica. E é difícil porque você não tem, muitas vezes, o registro dessas ações. Você tem uma dispersão muito grande dos documentos. Você tem, por exemplo, um trauma entre aqueles que sofreram a perseguição, que impede muitas vezes que essas pessoas falem sobre isso. Então, de fato, é um tema sensível, e é muito mais sensível porque existem grupos que estão ainda muito negligenciados, né, pela construção historiográfica desse período. Os indígenas é um deles, né? Você tem pouquíssimo material sobre como a repressão militar chegou, né, nas comunidades indígenas, e ela chegou. A Comissão Nacional da Verdade tem um capítulo que fala especificamente sobre isso, né? Como a perseguição à guerrilha do Araguaia, por exemplo, chegou a comunidades indígenas, afetou comunidades indígenas. Tem relatos de sequestros de crianças indígenas que foram levadas para adoção ilegal durante a ditadura militar. Então, esse aparato repressivo, e isso é preciso desconstruir, principalmente nos livros didáticos e também no imaginário da população brasileira, na memória da população brasileira, de que o aparato repressivo ele só atuou contra a esquerda armada. Ele atuou contra a população civil de maneira geral, né, contra vários grupos, fossem eles opositores diretos do regime ou não, né? Então, eu acho que trabalhar com essa parte sensível, com as novas gerações, em primeiro lugar, a gente complexificar o que foi a ditadura militar e a repressão, né, nesse período, trabalhando conceitos,
trabalhando de maneira honesta, né, com o que representava a esquerda nesse momento, a atuação dos militares e etc. E, claro, questionando essas visões mais hegemônicas a respeito do período, né? Então, essa memória positiva sobre os militares, a ideia de que era uma repressão justa, porque era uma repressão justa contra a oposição armada, né? Trazer para a cena do debate essas novas investigações que têm acontecido e que foram muito fomentadas, principalmente no contexto da criação da Comissão Nacional da Verdade, né? Então, você tem uma série de pesquisas aí que buscam ampliar o leque de entendimento sobre a ditadura militar, né? E, claro, promover debates não só dentro da sala de aula, mas com a comunidade em geral. E trazer para dentro da sala de aula também a existência dessas novas narrativas sobre a ditadura militar. Um exemplo, né? A gente tem canais hoje que são canais abertamente negacionistas, como é o caso de um canal conhecido pelos jovens, que é o Brasil Paralelo. Né? A gente tem uma série de youtubers que falam sobre a ditadura militar sem absolutamente nenhum conhecimento científico, e isso é um desafio para o ensino da história. Né? Tanto para quem está na universidade, como principalmente para quem está nas escolas de ensino básico e nível médio. Agora, professora, nós temos hoje um público, né, que segue esses canais, que abraça as ideias, até defende, por exemplo, um possível retorno aí da ditadura militar, e boa parte desse grupo talvez esteja também na universidade, no ambiente da universidade. Como é que é a relação, por exemplo, de vocês com pessoas que pensam diferente, que defendem ideias diferentes? O debate, ele consegue fluir, né, nesse ambiente ou não? Bom, só respondendo a segunda pergunta do Geraldinho sobre os trabalhos acadêmicos, existe um grande interesse por realizar trabalhos acadêmicos nessa área, né, principalmente no que diz respeito à atuação do aparato repressivo e dos militares aqui no RN, né, e no que a gente chama de sertões, né, porque existiam uma série de movimentos sociais, uma série de grupos, enfim, e havia uma oposição que atuava não só na capital, mas também no interior. Então, no ano passado, a gente já percebeu que havia um interesse muito grande por parte dos alunos, né, de realizar esses trabalhos, de conduzir pesquisas nesse sentido, e é muito em função disso também que a gente continua organizando esse simpósio, né, para promover esse debate também, a educação, enfim, as pesquisas a respeito desse assunto. E com relação ao que o Marcos citou, é um desafio muito grande para os professores hoje, né, defender o saber científico diante de uma série de canais e narrativas enfim, outras, entre aspas, eu não chamaria nem de metodologia, porque eu acho que isso não é uma metodologia, mas assim, diante de uma enxurrada, né, de canais, youtubers e redes sociais que, de fato, prendem muito a atenção dos estudantes, dos jovens de maneira geral, né? São gerações que vêm consumindo esse conteúdo já há muito tempo. Hoje a gente tem crianças enfim, de 7, 8 anos que se informam pelo YouTube, pelas redes sociais, estão o tempo todo com o celular na mão, ou então vendo algum canal pela televisão. Então, é um desafio muito grande a gente ter que lidar com essa realidade, principalmente porque no Brasil, infelizmente, o que circula na internet é completamente desregulado. Né? O que circula nos meios de comunicação, nos canais, nas redes sociais, em plataformas como o YouTube, é algo completamente desregulado de qualquer tipo de controle. Né? Então, os tipos de discurso que circulam ali não tem, na maioria das vezes, né, absolutamente nenhum critério científico. Né? São opiniões, são divagações, são coisas que muitas vezes expressam uma opinião pessoal ou então um discurso contra algum grupo específico. E esses alunos chegam para a gente já muito, com uma mentalidade muito forjada por esses discursos. Né? Dentro dos espaços acadêmicos e escolares, eu acho que o papel do docente é mediar, né, esse debate, apresentando o que a gente tem dentro do nosso ofício como historiador, que são as evidências históricas.
né? Eu acho que tem uma grande quantidade de informações que, obviamente, não são exploradas por esses veículos, por essas redes sociais, porque são informações complexas, demandam leitura, demandam compreensão, demandam entendimento, né? E que podem ser usados pelos professores para, obviamente, promover um debate, como eu disse, mais saudável e mais honesto sobre esse período. O nosso ouvinte Netinho, ele coloca o seguinte: do mesmo modo, do mesmo jeito que se defendem que militares sejam imparciais politicamente, era para se exigir a imparcialidade política dos professores. Alunos precisam do conhecimento e da verdade dos fatos e não serem ideologizados em estabelecimentos de ensino. Você concorda com o nosso ouvinte? Olha, você escuta muito desse tipo de comentário? Esse é um argumento muito comum, assim, para quem, enfim, dá aula, né? Eu em nenhum momento aqui citei nenhum programa político partidário, né? O que eu estou colocando aqui é um conhecimento científico baseado em estudos de mais de 10 anos. Eu leciono na UFRN há quase 5 anos. Eu tenho uma trajetória não só como docente, mas também como pesquisadora. Então, quando eu entro em sala de aula, eu não entro em sala de aula para passar uma opinião para os meus alunos, né? Eu entro em sala de aula para passar um conteúdo científico que foi construído com base em metodologias, né? Em metodologia de pesquisa, de ensino, né? De leitura, e todo esse debate, que é um conhecimento muito degradado pela sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira trata muito mal, desqualifica muito mal o conhecimento, desqualifica muito o conhecimento científico, né? Uma pessoa que aparece num YouTube ou numa live de Instagram, muitas vezes ela tem muito mais reconhecimento da sociedade brasileira do que um professor, né? Que estuda, que trabalha, que discute, que tem que responder esse tipo de questionamento, né? Que é um questionamento que nos desqualifica, porque a partir do momento em que eu questiono uma ideia hegemônica sobre a ditadura militar, eu sou taxada de parcialidade, né? Mas nós convivemos há muitos anos, né, com setores hegemônicos da sociedade brasileira que escrevem uma história que é uma história que apaga o nosso passado histórico, né? Que é uma história que deturpa os fatos históricos, que nega a violência da ditadura e que apoia, né, a perpetuação de uma impunidade de determinados setores que atuam na política brasileira até os dias atuais, né? Então, o papel de um professor é questionar essa ideia hegemônica do nosso passado histórico. Eu não vejo como eu possa ter uma conduta diferente se eu ficar aqui repetindo para vocês todo aquele discurso mentiroso, falacioso e manipulador, né, que infelizmente no Brasil a gente vê circular nos grandes meios de comunicação, muitas vezes, nos canais de YouTube, nas correntes de WhatsApp, né? Eu não monto uma aula para os meus alunos baseada numa corrente que minha tia manda para mim no WhatsApp, né? Eu tenho pelo menos 5 ou 6 referências científicas que embasam o que eu estou dizendo aqui. Então, eu não vim aqui no programa do Marcos Dantas apresentar nenhum programa político partidário, não defendi nenhum partido, você não está me vendo usar nenhuma cor de partido aqui, né? Eu vim aqui apresentar o conteúdo científico a respeito de um passado histórico e eu acho que a população brasileira precisa valorizar o saber científico e o fato de que os professores, eles não entram em sala de aula, até porque a remuneração é bastante baixa no Brasil, para doutrinar ninguém, né? Eles entram em sala de aula para exercer um ofício extremamente desvalorizado no Brasil e que agora tem sido alvo de uma série de ataques violentos, justamente porque as pessoas pensam que o nosso papel é tentar convencer os nossos alunos de alguma coisa. Eu queria que essas pessoas entrassem em sala de aula algum dia para ver como é difícil você fazer o alunado atualmente, essas gerações que consomem YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, eu queria que vocês soubessem o quanto é difícil a gente fazer com que esses alunos leiam um livro, né? Leiam um artigo, escrevam um texto, façam uma prova, né? Construam um argumento baseado num método científico. É muito difícil, né? Porque nós estamos competindo com uma enxurrada de informações completamente esvaziadas do seu sentido histórico, né? E que chegam para esses alunos todos os dias.
Então, hoje nós temos um desafio muito grande, que é o de exercer o nosso papel com o maior rigor científico possível, com compromisso, evidentemente, com a educação brasileira, porque eu acho que esse é o papel do professor, e de ficar o tempo todo se justificando porque as pessoas acharam que é legítimo taxar um professor de doutrinador quando o que ele faz é levantar questionamentos a respeito de versões hegemônicas do nosso passado histórico. A competição até injusta, né? E só para fechar o nosso tempo, mas talvez numa época da ditadura militar fosse até impossível alguém questionar um professor, questionar qualquer questionamento, né? Esses questionamentos existem porque olha que coisa boa, né? O Estado Democrático de Direito, ele permitiu, como é o nome desse senhor que comentou? É o Netinho. Ele permitiu que o Netinho, ele entrasse através de uma plataforma que deveria ter a estrita função de democratização da informação para dar a opinião dele sobre isso. E eu respeito a opinião dele sobre isso e a respondo com a maior satisfação. Então, esse diálogo que nós estamos fazendo aqui, ele só é possível porque nós vivemos numa democracia, né? O trabalho que o Dantas e o Geraldo fazem aqui, a existência dessa emissora, ela só é possível porque não vivemos numa ditadura, né? Enfim, então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa também fomentar a ideia de que estamos vivendo num momento propício para esse tipo de debate. Professora, doutora Larissa Jaqueta, não errei seu sobrenome não. Larissa Jaqueta. Seja bem-vinda aqui, volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigada. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é só isso, eu gostaria de convidar todas e todos para participar do nosso simpósio. Como eu já disse no começo da minha fala, a universidade pública, ela é pública, ela é uma universidade, um espaço que deve ser utilizado por todos e todas, né? Se vocês tiverem algum interesse em participar do nosso evento, nós também temos uma rede social, que é o nosso Instagram, segundo, 2i, né? S, de simpósio, N, H, M, D. Então, são as iniciais de Segundo Simpósio Nacional História e Memória da Ditadura Militar. Tem um M no final, né? Caso vocês tenham, enfim, algum interesse em nos seguir ou então participar, lá tem todas as instruções, a programação e etc. E serão todos e todas muito bem-vindos. 7h10, daqui a pouco a gente volta após o nosso intervalo.